Uma das figuras mais influentes dos últimos 200 anos foi uma jovem que morreu aos 24 anos, sem nunca ter saído de um convento, sem ter escrito um grande tratado de teologia, sem ter fundado nenhuma ordem religiosa. O Papa Pio X olhou para a vida dessa menina e previu que ela seria reconhecida como a maior santa dos tempos modernos, e o seu sucessor, Pio XI, a chamou de a estrela do meu pontificado, e descreveu o movimento de amor que surgiu após a sua morte como um verdadeiro furacão de glória. Essa é a história de Teresa de Lisieux, uma jovem carmelita que morreu em 1897 e foi canonizada em 1925, num tempo tão absurdamente recorde que a Igreja teve que ignorar os próprios prazos legais. E o mais paradoxal de tudo é que Pio XI nomeou essa freira, que viveu toda a sua vida adulta trancada em um claustro, como a padroeira de todas as missões e de todos os missionários do mundo. É como nomear um anacoreta do deserto como o chefe de uma empresa de tecnologia global. Parece não fazer sentido. Pois bem, a autobiografia que essa menina deixou, um diário despretensioso, se espalhou pelo mundo em centenas de milhares de cópias. Só entre 1915 e 1916, mais de 4 milhões de imagens suas foram distribuídas. E os milagres? Antes mesmo de ser declarada santa oficialmente, já eram contados mais de 4.000 milagres. Ela mesma, com uma simplicidade desconcertante, tinha profetizado: eu quero passar o meu céu fazendo bem sobre a terra. Sinto que a minha missão vai começar agora. Eu sei que o mundo inteiro me amará. A grande questão é: como? Qual o segredo dessa menina? Para descobrir, nós precisamos voltar no tempo e conhecer a pequena Teresa Martin, uma criança que, para muitos que a viram de perto, não parecia ter nada de tão extraordinário assim. Teresa nasceu numa família burguesa e confortável. Teve uma infância feliz, rodeada de amor. Era a caçula de 5 irmãs, uma menina sensível, expansiva, um pouco impaciente, mas ao mesmo tempo doce e alegre. Só que ela tinha uma característica curiosa. A mesma medida de sua doçura era a medida da sua teimosia. A mãe dela escreveu uma vez: quando a Teresa diz não, nada pode fazê-la ceder. Se eu a deixasse um dia inteiro no porão, ela dormiria lá à noite em vez de dizer sim. Mas essa teimosia vinha com um amor radical pela verdade. Se errava, queria ser perdoada imediatamente. E com Deus, ela tinha uma intimidade, uma familiaridade que só as crianças criadas em lares de fé genuína conseguem ter. Essa infância dourada, no entanto, se despedaçou quando a mãe dela morreu de um câncer de mama. Teresa era muito pequena e cada detalhe da doença ficou gravado na sua alma emotiva. A partir dali, uma sombra de tristeza pairou sobre ela. A família continuava sendo um ninho de amor e fé. As irmãs mais velhas a educaram. Ela até escolheu uma delas, Paulina, como sua segunda mãe. E o pai? O pai era uma figura à parte. Ele já tinha 50 anos quando Teresa nasceu. Um homem bom, de barba branca, que as filhas chamavam carinhosamente de o patriarca. Ele era pai e mãe ao mesmo tempo.
Para elas, a ideia de Deus Pai não era uma abstração teológica, era uma experiência diária, era o rosto do Pai delas. Mesmo com todo esse amor, Teresa tinha perdido sua alegria. Tornou-se tímida, introvertida, excessivamente sensível. Chorava por qualquer coisa. Ela mesma definiu esses 9 anos como o período mais doloroso da minha vida. Ela era, ao mesmo tempo, mimada e protegida demais, imadura e reflexiva demais para sua idade. E então veio o segundo golpe. Aos 9 anos, a irmã que ela escolheu como segunda mãe, Paulina, também a abandona. Ela decide entrar para o mosteiro das Carmelitas da cidade. E a separação da clausura era rígida, quase como uma morte. Teresa se sentiu ferida no fundo da alma novamente. Mas é exatamente nesse momento de dor que algo incrível acontece. No meio daquela ferida, ela tem uma certeza absoluta. O Carmelo, aquele lugar de silêncio e solidão, também era o seu destino. Ela sentiu que o Carmelo era o deserto onde o bom Deus queria que eu também fosse me esconder. E não era um sonho de criança, uma simples fantasia. Era uma certeza de uma vocação divina. A única coisa que ela reclamava para a irmã não era a escolha do Carmelo, mas o fato de Paulina não ter esperado por ela. A dor da separação foi tão grande que Teresa ficou doente. Uma doença estranha, misteriosa. Por semanas, ela tinha crises de terror. Parecia ter ficado idiota. Só se lamentava sem parar. Um dia, enquanto ela chorava chamando pela mãe, e as irmãs, desesperadas, rezavam para uma imagem de Nossa Senhora que tinham no quarto, Teresa viu a estátua ganhar vida e sorrir para ela. Ela foi curada, instantaneamente, como se tivesse acordado de um longo pesadelo. As irmãs perceberam que algo tinha acontecido. Fizeram tantas perguntas, pediram tantos detalhes, que a própria Teresa ficou com medo de ter imaginado tudo, de ter talvez mentido. E assim, até mesmo essa graça se transformou por um tempo em um tormento para ela. Havia um segredo dentro de Teresa, algo que ainda não tinha conseguido romper a casca da sua sensibilidade frágil. E esse segredo era a sua capacidade desconcertante de ser consequente. Para ela, não havia distância entre acreditar em algo e viver este algo. Era uma lógica pura, quase assustadora. Exemplos? Quando era bem pequena, falavam para ela da beleza do paraíso. Um dia, ela abraçou a mãe e disse: "Ai, como eu queria que você morresse!" A mãe, chocada, a repreendeu. E Teresa, surpresa, respondeu: "Mas é para você ir para o céu. Você sempre diz que a gente precisa morrer para ir para lá." Outra vez, durante uma visita a um bispo, ele estava no alto de uma escada e disse para ela: "Saia daí, pequenina, porque se eu cair, eu te esmago." E o que ela fez? Se agarrou com mais força na escada. O raciocínio dela era: se o bispo cair, eu não terei a dor de vê-lo morrer. Eu morrerei com ele. E a melhor de todas, quando lhe disseram que no inferno todos os condenados odeiam a Deus, ela achou aquilo a coisa mais triste do mundo. Um lugar onde ninguém ama Deus? Então, ela concluiu que queria ir para o inferno. Assim, pelo menos lá, haveria uma alma para amar a Deus. Essa era a maturidade que se escondia naquela menina chorona.
E essa maturidade explodiu aos 11 anos, na sua primeira comunhão. Aquele dia para ela não foi um ritual, foi, nas palavras dela, um beijo de amor. Eu me senti amada e eu dizia por minha vez, eu te amo e me dou a vós para sempre. Não eram mais dois, Jesus e Teresa. Agora era uma fusão. Teresa havia desaparecido, como a gota d'água que se perde no oceano. Restava apenas Jesus. Pouco tempo depois, na crisma, explicaram para ela que o Espírito Santo lhe daria força para ser testemunha de Cristo. E o que ela pede? A graça de saber e poder sofrer muito por amor a Jesus. De novo, a lógica radical. Se é para dar testemunho de alguém que sofreu e morreu por nós, o sofrimento é o caminho. Enquanto isso, a vida seguia. A segunda irmã também entra no Carmelo. Outra mãe que se vai. Teresa, com 13 anos, ainda luta contra sua fragilidade. Para piorar, ouve uns sermões meio tortos e fica cheia de medos e escrúpulos. Até que, na noite de Natal de 1886, acontece o que ela chamou de seu pequeno milagre. De repente, sem mais nem menos, Teresa se reencontra. Ela volta a ser aquela menina de antes da morte da mãe, serena, confiante, alegre e cheia de iniciativa. Jesus me transformou de tal maneira que eu mesmo não me reconhecia mais, ela escreveu. A partir daquela noite abençoada, eu não fui mais derrotada em nenhum combate, mas avancei de vitória em vitória. Dos 13 aos 15 anos, ela viveu o período mais feliz de sua vida. E foi nesse período que ela descobriu a sua verdadeira missão. Um dia, do seu livro de orações, caiu uma imagem de Cristo crucificado. Apenas uma mão, cravada na cruz, aparecia, e dela, gotas de sangue caíam no chão. Aquela imagem a atingiu como um raio. Fui atingida ao ver aquele sangue caindo de uma das mãos divinas, e senti uma grande dor ao pensar que ele caía no chão sem que ninguém o recolhesse. Ela entendeu. O seu lugar na vida era ali, aos pés da cruz, para recolher aquele sangue precioso e oferecê-lo a todos os que precisavam ser purificados. A caridade, então, entrou no seu coração. E quem oferece o sangue de Cristo precisa se oferecer junto, sem reservas. E ela colocou isso à prova imediatamente. Em Paris, um crime horrível chocou a França. Um italiano chamado Enrico Pranzini foi preso. A imprensa o chamava de monstro, bruto. Durante todo o processo, ele negou tudo com arrogância. Condenado à morte, ele se recusava a se arrepender ou a receber qualquer conforto religioso. Teresa leu sobre ele e o escolheu. Ele seria o seu pescador, o seu pecador. Ela rezou sem parar, ofereceu sacrifícios, mandou celebrar missas pela conversão dele. Ela escreveu: no fundo do coração, eu tinha certeza de que seria atendida. Mas, para me dar coragem, eu disse a Deus que eu tinha certeza do seu perdão pelo infeliz Pranzini, e que eu acreditaria nisso mesmo que ele não se confessasse e não desse sinal algum de arrependimento. Tanta confiança eu tinha na misericórdia infinita de Jesus. Mas eu pedi a ele apenas um sinal de arrependimento para minha simples consolação. No dia seguinte, ela leu no jornal: Pranzini recusou o padre até os degraus da guilhotina. Mas no último instante, no momento final, ele subitamente agarrou o crucifixo que o padre lhe oferecia e o beijou com fervor por 2 vezes. Teresa o chamaria para sempre de meu primeiro filho.
E a partir daquele dia, a sua decisão estava tomada. Ela entraria no Carmelo para passar a vida rezando pelos pecadores. Mas ela só tinha 15 anos e a idade mínima era 21. Para Teresa, isso era só um detalhe. O chamado divino era tão forte, ela disse, que se eu tivesse que passar através do fogo, eu o teria feito. Primeiro, ela tentou convencer o pai, que com o coração partido, disse que Deus lhe fazia uma grande honra ao pedir suas filhas. Depois, o superior do mosteiro. Depois, o bispo. Ninguém cedia. Então, Teresa decidiu apelar para a autoridade máxima, o próprio Papa. Ela se inscreveu numa peregrinação que ia para Roma, e na audiência papal, onde todos os 200 peregrinos deveriam passar em silêncio e rapidamente diante do já velho e doente Papa Leão XIII, Teresa tinha um plano. Ela foi a última da fila. Quando chegou a sua vez, ela se ajoelhou, beijou o pé do Papa, como era de costume. Mas em vez de se levantar e ir embora, ela se agarrou aos joelhos desse e, quase chorando, disse: Santíssimo Padre, eu tenho uma grande graça a vos pedir. O Papa não entendeu. O vigário-geral, furioso, interveio. Santidade é uma menina que deseja entrar no Carmelo aos 15 anos, mas os superiores já estão examinando o caso. A resposta do Papa foi a única possível. Pois bem, minha filha, faça o que os superiores lhe disserem. Mas Teresa insistiu. Ó Santíssimo Padre, mas se vós dissesseis que sim, todos concordariam. O Papa olhou fixamente e lentamente, acentuando cada sílaba, disse: Bem, entrareis, se Deus quiser. Ela ainda tentou continuar, mas 2 guardas tiveram que literalmente levantá-la e carregá-la para fora, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O Papa, comovido, ainda a abençoou antes que ela se afastasse. O caso gerou tanto barulho que até saiu nos jornais franceses. Aparentemente, a viagem tinha sido um fracasso, mas aquela experiência mudou Teresa para sempre. Até então, ela só conhecia padres no altar ou no confessionário. Naquela viagem, ela conviveu com 75 deles em situações normais, e ela voltou para casa com uma nova convicção. Rezar pelas almas dos sacerdotes era uma das tarefas mais urgentes para quem ama a Igreja. E contra todas as expectativas, pouco tempo depois, a permissão chegou. As portas do convento se abriram, excepcionalmente, para uma menina de 15 anos. A pequena Teresa Martin estava prestes a entrar no deserto que tanto desejara. Mas o que encontrou lá dentro não era bem o paraíso que poderia imaginar, e as maiores batalhas da sua vida estavam prestes a começar. Muitos na cidade diziam que Teresa seria o mascote do convento, uma menina bonitinha para alegrar a comunidade. Ela mesma sabia desse risco, mas a verdade é que o que ela encontrou lá dentro não tinha nada de conto de fadas. Ela escreveu: Deus me deu a graça de não ter nenhuma ilusão ao entrar no Carmelo. Encontrei a vida religiosa tal como eu a imaginava. Nenhum sacrifício me surpreendeu. E que bom que ela não tinha ilusões, porque a realidade era dura. Aquele Carmelo estava longe de ser um lugar perfeito. A formação espiritual das freiras era influenciada por uma visão um tanto triste e pessimista de Deus. Um juiz severo
que precisava ser aplacado com muitos sacrifícios. A comunidade, em termos humanos e intelectuais, era, digamos, simples. E para piorar, a Madre Superiora era uma mulher inteligente, mas que gostava de mandar e impunha seus caprichos como se fossem a vontade de Deus. Havia disputas de poder, fofocas, enfim, um microcosmo da vida aqui fora com todos os seus problemas. Mas foi exatamente neste ambiente imperfeito que Teresa forjou a sua santidade. O seu primeiro compromisso foi com as próprias irmãs de sangue que já estavam lá. Ela as amava profundamente, mas se recusava a ser tratada como a irmãzinha caçula. Queria ser criança apenas para Deus, não para os afetos humanos. A própria Madre Superiora, apesar de tudo, reconheceu. Ela tem uma maturidade de uma freira de 30 anos. E logo veio a provação terrível, uma dor que a purificou de uma forma inimaginável. O seu amado pai, o patriarca, faleceu. Uma doença humilhante, uma forma grave de arteriosclerose, que o fazia parecer um demente. Ele precisou ser internado em um hospício, e as irmãs Martin se tornaram, aos olhos de muito, as filhas do louco, um sussurro que chegou até mesmo dentro do convento. Teresa olhava para o pai nas raras visitas através das grades e via nele o rosto de Cristo na sua paixão. Ela escreveu: assim como o rosto adorado de Jesus foi velado durante a paixão, o rosto de seu servo devia ser velado nos dias de sua dor. Ela contemplava no pai humilhado o mistério de Cristo desfigurado. E um dia ela lhe prometeu: Pai, eu serei a tua glória, tornando-me uma grande santa. E assim, no Carmelo, Teresa passou a viver de dois grandes mistérios: a infância de Jesus e a sua paixão. É por isso que ela pediu para se chamar Irmã Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. E aqui chegamos ao coração do seu segredo, a sua famosa Pequena Via, ou o caminho da infância espiritual. Mas afinal, o que é isso? Bem, pensemos em um bebê. O bebê dorme e todos na casa fazem silêncio. Um bebê brinca e sua brincadeira é levada a sério. Um bebê chora e é consolado. Um bebê não produz nada, não tem méritos, ele simplesmente é, e por isso é amado e cuidado. Teresa olhou para o menino Jesus e decidiu se relacionar com Deus dessa forma. Ela se ofereceu a ele como um brinquedo, não um brinquedo caro, de colecionador, que fica na estante, mas aquele brinquedo favorito de todo dia, que a criança pode pegar, jogar, abraçar, esquecer num canto e depois procurar com ansiedade. Quando Teresa sofria, era porque o menino Jesus estava provisoriamente quebrando seu brinquedo para ver como era feito, ou jogando-o para longe numa brincadeira. E quem pode questionar uma criança sobre o que ela faz com o seu próprio brinquedo? Mas o mais importante de tudo, o menino Jesus dorme. E quando ele dorme, é preciso saber ficar em silêncio, sem incomodá-lo. Teresa dizia que muitos servem a Jesus, mas desistem quando parece que ele está dormindo, quando não sentem sua presença, quando as orações parecem não ser respondidas. Ser criança diante de Deus para Teresa era, primeiro, reconhecer o próprio nada. Não somos autossuficientes. Segundo, esperar tudo de Deus, como uma criança espera tudo do Pai. Terceiro, não ter a ambição de crescer espiritualmente por mérito próprio, de se achar grande. E quarto, nunca se desesperar com as próprias faltas. Porque, como ela dizia, as crianças caem com frequência, mas são pequenas demais para se machucarem de verdade.
Isso é revolucionário. Ela estava dizendo: pare de tentar ser um gigante espiritual, de fazer coisas grandiosas para Deus. Em vez disso, abrace a sua pequenez. O fundamento de tudo é a segurança de ter um pai que te ama incondicionalmente. O que conta não é a grandeza da obra, mas o amor com a qual ela é feita. Imaginemos uma criança que pega um brinquedo qualquer e o dá de presente para sua mãe. Para a mãe, o brinquedo não serve para nada. Aliás, foi ela mesma quem o comprou. Mas ela o recebe como vida, com toda a seriedade, porque aquele gesto é um gesto de amor. É isso que podemos fazer com Deus. Pegar as pequenas coisas do nosso dia, que Ele mesmo nos deu, e devolvê-las a Ele com amor. E é aí que tudo na vida de Teresa se torna terrivelmente sério e, ao mesmo tempo, doce. Passar 1 hora de oração suportando pacientemente o tique nervoso de uma irmã que fazia um barulho irritante. Não reclamar quando uma irmã distraída, na lavanderia, espirrava água suja nela. Aceitar os restos de comida que ninguém queria. Tratar a irmã mais antipática do convento com tanto carinho que a fazia se sentir a preferida. Era uma série infinita de pequenas coisas, as coisas do dia a dia de todo mundo, que quando vividas com raiva ou resignação, nos destroem por dentro. Mas quando vividas por amor e com amor, aquecem o coração. E nesse processo, até as nossas fraquezas, nossas falhas, nossos pequenos pecados podem ser usados, porque eles nos lembram do quanto somos pequenos e necessitados do perdão e da ajuda do Pai. Enquanto isso, aos 23 anos, Teresa fica doente. Tuberculose. Na noite de Quinta-feira Santa, ela tosse e sente o gosto de sangue na boca. Ela entende na hora. É o anúncio de sua morte. Mas em vez de acender a lamparina para ver, ela oferece a Deus o sacrifício de esperar até o amanhecer. Naquela Sexta-feira Santa, ela entra na fase final de sua vida, a sua paixão. E as trevas a invadem. Ela escreveu: Jesus permitiu que a minha alma fosse invadida pela mais espessa escuridão, e que o pensamento do céu, antes tão doce para mim, se tornasse um motivo de luta e tormento. Ela sentiu como se estivesse sentada à mesa dos pecadores, dos ateus, daqueles que perderam a fé. Ela ouvia vozes zombando dela, anunciando que no final de tudo não havia nada, apenas o vazio. E ela aceitou. Ela aceitou permanecer naquela mesa escura, comendo o pão da dor, para que mesmo ali, no meio da descrença, houvesse alguém amando a Deus. E esta não era uma crise qualquer. Teresa estava vivendo na pele o drama do seu tempo, o fim do século XIX, quando a ciência parecia ter resposta para tudo e a fé era vista como algo superado. Ela sentia os argumentos dos piores materialistas em sua mente. E o que ela fez? Ofereceu esse sofrimento atroz para obter a graça da fé para os incrédulos. No meio da escuridão total, ela dizia: eu creio porque eu quero crer, e carregava no peito, escrito com o próprio sangue, a oração do credo. Foi nesse período que ela terminou de escrever. Foi nesse período que ela terminou de escrever sua autobiografia e teve a sua maior revelação sobre o seu lugar no mundo. Ela compreendeu que a igreja é como um corpo com muitos membros, cada um com a sua função. Mas todo corpo, para viver, precisa de um coração. E ela entendeu com uma alegria indizível qual era a sua vocação. No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. E seu papel não era ser o braço que age, ou o pé que caminha, mas o coração que bombeia o amor, a vida,
para todos os outros membros. A doença progredia de forma implacável. Os pulmões estavam devastados. Respirar era uma tortura. A Madre Superiora, na época, achava que uma carmelita não precisava de morfina para a dor. Teresa ofegava. Se vocês soubessem o que é não conseguir respirar, cada respiração era uma dor violenta. Mas em meio a este sofrimento que se dilatava como um mar, ela nunca perdeu o seu estilo de criança. Um dia, deram-lhe um pouco de uva. E ela disse: Jesus, como a uva é boa! Por que você demora tanto para vir me buscar? Olha, eu também sou um cacho de uva, e todos dizem que estou bem madura. Em outra ocasião, uma irmã que a cuidava disse para uma visitante: ela está muito cansada. Teresa ouviu e depois comentou: é verdade, sou como um viajante exausto, que ao chegar no fim do caminho, desaba no chão. Mas eu desabo nos braços de Deus. E foi exatamente assim que aconteceu. Sua agonia foi longa e penosa. A irmã conta que um ronco terrível lhe rasgava o peito. Seu rosto estava congestionado, as mãos roxas, os pés gelados. Horas e horas assim. Perto do fim, ela olhou para a Madre Superiora e perguntou: Madre, isto ainda não é agonia? Então, eu ainda não vou morrer? A Madre Superiora respondeu que talvez Deus quisesse esperar um pouco. E ela disse: então, vamos em frente. Avante. Depois, olhou para o seu crucifixo e suas últimas palavras foram: oh, eu o amo, meu Deus, eu vos amo. E assim, com a cabeça inclinada para trás e os olhos fixos no céu, ela partiu. O mundo tinha a sua pequena santa. O furacão de glória que veio depois, a devoção mundial, os milagres, tudo isso foi a resposta do céu para uma vida que fez do amor a única coisa que importava. Teresa de Lisieux não nos ensinou um caminho para fazer coisas extraordinárias para Deus. Ela nos ensinou a fazer coisas ordinárias com um amor extraordinário. E nos mostrou que, no final das contas, a santidade não é para super-heróis, é para crianças que confiam no seu Pai. E essa talvez seja a lição mais poderosa e libertadora que qualquer um de nós pode aprender. Muito obrigado pela sua companhia durante este vídeo. Se essa história lhe tocou, deixe o seu like, compartilhe com alguém e me conte nos comentários o que mais te impressionou e que outro santo você gostaria de conhecer a história. Um grande abraço e até a próxima!